Oi, Rejane. Oi, só não consigo te ver, mas Sim, vamos lá. vamos lá. Então, Rejane, seja bem-vinda. Primeiramente, Nada. muito obrigada por tu ter aceitado aí o meu convite para falar sobre esse tema. Já ouvi, né, tu falar sobre autoestima, adorei a tua palestra, por isso estamos aqui. Falando sobre essa importância, né, principalmente para nós mulheres, num contexto assim que a gente se cobra demais sobre É tudo, sobre verdade. todas as coisas, né, sobre a nossa visão sobre si mesmo. Sim, Então, eu gostaria assim, que tu te apresentasse um pouquinho, falasse sobre o teu trabalho e vamos discorrer sobre esse tema. sim. Então, sou Rejane, né, Santa Helena, sou psicanalista clínica, sou casada com Samuel Santa Helena e tenho dois filhos lindos, maravilhosos, a Ágata, Osana e o Esdras Samuel. E atendo, né, online, né, meus atendimentos são online. E atendo pessoas do Brasil, fora do Brasil, e atendo mulheres, homens, casais. E esse tema que você trouxe aqui, né, Michele, é um tema, assim, bem sugestivo e um tema, assim, que abrange, né, muitas coisas, né, porque as pessoas vão trabalhando a sua autoestima de uma forma que elas vão ficando, uns vão ficando de uma autoestima baixa, devido até mesmo as situações que passaram, né, no passado, na infância, vai formando aquela visão, ou seja, aquele sentimento, né, Uhum. talvez negativo ou positivo. Mas Sim. é um tema maravilhoso para nós trabalharmos, principalmente, né, as mulheres, né, envolvendo mais, muitas vezes, as mulheres, né? Com certeza. E um ponto bem importante, Rejane, que tu falou aí sobre a nossa infância, e às vezes a gente, na idade adulta, vem a nossa cobrança, né? E às vezes também a gente, como trabalha com pessoas, a gente trabalha com a clínica, os nossos pacientes vêm com essa demanda. E às vezes nem eles Isso. mesmos sabem que a sua autoestima está baixa, que acaba afetando em várias áreas da vida deles. E também é o reflexo da infância, porque a nossa autoestima ela é construída desde a nossa infância, porque são feridas emocionais, dependendo do que a gente passa, a Sim. gente vai ter o reflexo na idade adulta. Exatamente, porque a mãe ou o pai, até inconscientemente, né, por atitudes, por uma fala, por uma palavra, até mal colocada, a criança sentiu, né, ou sentiu uma rejeição, ou sentiu abandono, ou sentiu de uma forma ou outra, né, até mesmo se sentiu tão rejeitada que essa criança acabou reprimindo suas emoções, né? Tem aquela criança que é mais falante, acaba ficando muito quieta, até mesmo na fase da adolescência, da juventude. E aí, quando é criança, os pais querem que fiquem quietinhos. Quando ficam jovens, querem que falem, que se comunicam. Sim, Então, tudo isso envolve, né, muito. E muitas vezes a pessoa não identifica. sim, Ela começa assim, por que eu sinto o que eu sinto? Por que eu estou me sentindo tão mal comigo mesmo? Por que eu me cobro tanto? Por que eu não consigo sentir beleza em mim ou ver beleza em mim? Que aí envolve já a autoimagem, né? De si sim. mesmo, né? Com certeza, Rejane, exatamente isso, né? A autoimagem, a autoaceitação, a autoconfiança, tudo isso é relacionado à autoestima. E muitas vezes a gente às vezes não se dá conta, né? Que a autoestima ela é tão imensa assim na nossa vida. Exatamente. E causa muitos problemas, né? Quando a pessoa tem autoestima baixa, causa muitos problemas, porque ela tem uma visão de si mesma negativa, às vezes, muitas vezes distorcida, né? Todas, a maioria, né? Porque, na verdade, quando Deus nos fez para nós nos sentir, nos ver como pessoas importantes, como pessoas de valor. Deus nos fez para ser imagem dele. E muitas vezes as pessoas elas vão aprendendo de uma forma que elas não conseguem enxergar isso ou Sim, sentir isso. Né? A autoestima envolve muito é o sentimento, sim, né? De se sentir, né? Então, da maneira como eu me vejo,
Aí eu me vejo, se eu me vejo uma pessoa negativa, se eu me vejo, eu me sinto feia, me sinto. Então eu vou me ver incapaz, talvez, de alcançar grandes coisas, né? Muitas coisas na vida, até mesmo a pessoa fica desacreditada ou acha assim, eu não tenho capacidade de ter um bom trabalho, eu não tenho capacidade de alcançar lugares altos. Por quê? Porque a autoestima está ferida, Sim, né? Está atingida. E essa pessoa vai vendo tudo negativo. Por quê? Porque dentro dela está negativo. sim. Então, no momento que ela começa a se resolver, né, Michele? Ela começa a se Uhum. olhar, ela começa a vir para uma terapia, né? Nós começamos a mostrar lá no inconsciente dela o que está acontecendo, que coisas, informações que vieram lá de trás, informações que vieram de uma palavra, de um olhar, de até mesmo apelidos que são colocados, até mesmo na Com escola. Essa certeza. criança vai crescendo com aquele sentimento de inferioridade, né? E acaba refletindo isso na fase adulta e se vendo inferior até mesmo a outras pessoas, né? Sim, e até mesmo, Rejane, a questão da autoestima, ela vem muito da nossa imagem. Às vezes a gente Sim, gostaria, né, de passar algo para o outro, para o mundo, e muitas das minhas pacientes, elas trazem assim, nossa, mas eu não imaginava que a minha autoestima fosse baixa, porque eu trabalho muito com muitas técnicas, né, técnicas, temas de sim, casa, e elas vão fazer os temas de casa e pensam, nossa, mas sim, eu não tinha me dado conta que o que está acontecendo hoje na minha vida é essa baixa sim. autoestima, que eu não consigo me apresentar para o mundo, eu não consigo me sentir satisfeita. E essa satisfação ou não satisfação, ela acaba afetando várias áreas da vida da pessoa. Com certeza, todas as áreas, né? E Sim, a gente vai vendo assim, ó, que espiritualmente, né? Tem pessoas que quando eu comecei a tratar elas eram assim, nossa, até a minha vida espiritual, a minha vida profissional, eu comecei a me sentir muito melhor. E teve uma paciente minha que eu atendi de São Paulo, ela disse assim, o ambiente que eu estou de trabalho parece que eu não mereço estar ali. Porque o ambiente em que ela vivia era um ambiente assim de pessoas desrespeitosas, ela cresceu num ambiente assim. E quando ela cresceu, ficou adulta, casou, ela começou a sentir uma inferioridade. E quando ela começou a trabalhar num trabalho que o trabalho as pessoas tratavam ela com respeito, com gentileza, ela disse: Nossa, parece que é tão estranho. Eu disse: Claro, tudo é novo para você, mas sim, isso tem a ver com como você se sente. E ela começou a perceber isso, disse: Não, então eu mereço ser bem tratada. Isso é a verdade sobre você. E sim. ela começou a entender, compreender, e ela mesma começou a fazer as dinâmicas, né, que eu passava para ela também, e ela começou a tratar isso, a trabalhar isso, e disse: Nossa. E sabe de uma coisa? Depois ela começou a estudar também, porque ela disse: Eu preciso disso, Sim. Rejane, eu preciso também ajudar outras pessoas. Se faz isso. E ela se tornou outra psicanalista. Que legal, que bacana, que história linda, Rejane. Muito É linda a história lindo. da tua paciente, porque, na verdade, já foi tratar algo dela, né, que conseguiu se encontrar no teu processo aí terapêutico, tu conseguiu mostrar para ela, conseguiu mostrar ela para o mundo dentro da área do trabalho, né, e tu falou uma palavra que eu acredito muito e faz muito sentido na vida das pessoas, o quanto as pessoas não se sentem merecedoras ou não merecedoras, porque o merecimento, ele também está, assim, atrelado em várias áreas da nossa vida. O Sim, merecimento, às vezes a gente com pensa certeza. assim, que, tipo, tu deu exemplo aí da questão do trabalho, da tua Sim, paciente, que ela não se sentia merecedora de ser bem tratada, mas isso também estava no reflexo das vivências que ela teve, familiar, sim, com como, certeza. como a família tratava ela. Então, quando ela foi para o mundo, ela se tornou adulta, ela não se sentia merecedora de estar num lugar mais bacana, mais organizado e até desenvolver relações saudáveis. Que interessante isso. Exatamente. Exatamente.
E nós vemos, né, Michele, a gente tem a satisfação, a alegria de ver as pessoas se desenvolvendo, as pessoas parece voltando para a vida, né? Sim. Elas começam a viver novamente, né? Porque elas chegam tão cabisbaixas, né? Assim, na hora do atendimento, da consulta, da terapia, elas chegam ali, parece assim, tão quebradas, né? Emocionalmente, tão, vamos dizer, desestruturadas. E Sim. quando nós começamos a aplicar, a mostrar para elas um caminho, que há um caminho melhor, que ela pode se sentir plena, que ela pode se sentir bem com ela mesma, não importa a maneira como, vamos dizer assim, que ela se veste, porque isso vai refletir para fora depois, né? Mas primeiro eu tenho que ser Sim. dentro, né? Eu tenho que estar bem dentro de mim para que isso venha refletir fora, na minha aparência, na maneira como eu me comunico, né? Então tudo isso é importante, as pessoas olharem para dentro. Muitas vezes eu pego as pessoas, Aniquele, olhando para fora. Eles Sim. querem encontrar solução fora. A minha autoestima depende do que o meu marido pensa de mim, do que a minha mãe pensa de mim, do que o meu tio, do que o meu pai, do que meu avô, do que meus irmãos, do que as pessoas, o meu chefe. E não olham para dentro. E aí elas Sim. vivem naquela dependência emocional, né? Uma dependência de que a maneira como elas se sentem precisa ser pelo que o outro pensa dela. E Sim. sendo que elas precisam se resolver dentro delas para que a opinião do outro não venha a atingi-las, né? Porque muitas vezes as pessoas assim, poxa, o que os outros vão pensar de mim se eu mudar isso? Se eu mudar minha forma de agir, se eu mudar minha forma de pensar, como que as pessoas vão pensar? Não importa a maneira como os outros vão pensar. Uhum. A vida é nossa, nós temos que viver. Deus nos deu uma vida, Sim. né, para viver, a oportunidade de viver. Então, que nós venhamos viver essa vida bem vivida, olhando para nós, nos dando o valor que já foi nos entregue, na verdade. Né? Esse valor já foi nos entregue. Então, que a gente venha desfrutar dessa vida e se alegrar, independente do que o outro pense, porque o outro vai pensar, isso não tem a ver com quem eu sou, né? O que o outro pensa de mim, isso aí tem a ver com como ele sente na vida dele, ou seja, é conforme a visão dele, não a minha. Sim. E a visão, né, Rejane, do outro, se não está num setting terapêutico, todas as pessoas que vêm com uma opinião sobre alguma coisa, às vezes é carregada sobre as experiências da vida dele. Então, às vezes até um olhar de julgamento, né? E como isso também pessoas me trazem falas, as minhas pacientes, que às vezes a falta de conhecimento da pessoa, Sim. o quanto fere o outro, porque eu sempre falo isso, as pessoas não estão fazendo porque elas querem fazer e falar Isso. coisas indevidas que fere o próximo, é porque elas não têm o conhecimento, né? O conhecimento apropriado. E as falas remete muito aí a baixa autoestima, tanto às vezes as falas internas da pessoa quanto as falas externas. E quando a pessoa está com aquela baixa autoestima ali, ela acaba esperando a aprovação do externo, pensando que para a aprovação do externo que ela vai se sentir melhor. É muito interessante essa dinâmica. Exatamente, porque, por exemplo, né, se a pessoa ela negativa, né, tá tudo distorcido sobre ela mesma, né, distorcido, tá invertido, né, tá confuso aos sentimentos dela com ela mesma. Tudo que vier do externo, Michele, vai distorcer lá dentro, vai refletir da mesma forma como ela está se sentindo. Sim. Então, assim, se alguém elogiar, tá? Que nem eu já atendi pessoas, né, que estavam se sentindo feias, não se sentiam bem com elas mesmas, autoestima baixíssima. Sim. Então, todas as palavras que vinham assim, ai, a minha mãe diz que eu sou bonita, ai, meu marido diz que eu sou bonita, mas eu não me sinto assim. Então, quando vem essa palavra, quando vem um elogio, distorce. Sim. Distorce,
dentro dela. Então fica assim negativo. Então, se a pessoa está funcionando negativa, tudo que vier positivo vai se tornar negativo. Então, não tem como preencher aquilo que ela ainda não identificou. Sim, Então, quando elas vêm para nós, né? Quando elas vêm para nós pegamos, mostramos, ela começa a identificar, nossa, agora eu entendi. Por quê? Porque não tem como tu mudar algo que não identificou, sim, né? Não tem, eu tenho que identificar, peraí, eu tenho que ver como eu estou funcionando. Tá, se eu estou funcionando de uma forma negativa, eu tenho que ver qual foi realmente a raiz, aonde está a raiz disso, desse sentimento, dessa emoção, desses impulsos que eu tenho, dessas raivas que às vezes eu tenho comigo mesma, dessa cobrança que eu tenho comigo mesma, que tem a ver também com a autoestima. uhum, E essa pessoa não sabe de onde vem. E aí lá nós começamos a apresentar, aí a gente começa a mostrar, né? De onde veio, o que pode ter acontecido, como você se sentiu com esse fato aqui, com esse acontecimento, e essa pessoa vai começar a identificar. E quando ela sim, identifica, pronto, se torna um caminho mais claro, né? Ela vai ter mais clareza de como mudar de rota e sim. como já transformar dentro dela, né? Porque tem que haver uma transformação. Sim, e na verdade, Rejane, o nosso trabalho é muito conduzir, porque às Sim, vezes as pessoas vêm para o atendimento e pensam que a gente vai ser resolutivas na vida delas, exato, mas a gente vai fazer uma condução, a gente vai, tipo, colocar exato. luz no caminho. E a Com pessoa vai certeza. decidir se vai trilhar aquele caminho ou não, porque a decisão é só dela, né? A gente só vai Exato. mostrar. A gente vai mostrar aquele caminho, aquela possibilidade. Sim. E Nikele, assim, ó, tem pessoas que eu já atendi, tenho certeza que você já atendeu, pessoas que vieram de uma forma tão, assim, vamos dizer assim, ó, tão baixa mesmo, né, autoestima tão baixa, e quando nós começamos a tratar, a falar, a mostrar o caminho, essas pessoas começaram a ter um resultado assim tremendo, e essas pessoas começaram a aplicar, né? Porque tem a diferença daquele que aplica, né? Uhum. Aquilo que é passado, né? Vamos dizer, aquela clareza que a gente dá, aquele direcionamento que a gente dá para a paciente, ela caminhar por ali, e tem aqueles pacientes que às vezes até engrenar, né? Até dizer assim, não, eu vou me decidir em fazer e realmente me comprometer comigo. Porque às vezes ela acha ela um caso perdido, Sim, né? A autoestima está tão baixa que ela diz, não, mas eu vou fazer isso, mas é como se tivesse tudo desmoronado, né? sim, Vamos dizer assim, até mesmo um sentimento depressivo, sim. né? A pessoa está assim, depressiva. E ela é como se sente que está tudo desmoronado, parece que não há esperança de ver algo melhor dentro dela, né? Para ela poder refletir para o mundo aquilo que realmente está lá dentro, mas ela não consegue enxergar. E muitas vezes as pessoas na volta conseguem ver o brilho dela, mas ela não vê, Exatamente, não sente. exatamente isso, né, Rejane? E às É, vezes a gente fala muito e a gente percebe também nos nossos pacientes, de acordo que a gente vai atendendo eles, a gente também tem a sim, percepção do potencial deles. E eles não sim, conseguem ver. Então a gente tem assim como profissional essa responsabilidade de conduzir eles, de mostrar para eles a verdadeira essência deles, né? Que eles vejam, porque sim, quando a gente está equilibrado, nutrido, com amor, com carinho por nós mesmos, nem é pelo próximo. O amor e o carinho começa por nós. Então, quando a gente se sim, cultiva, a gente permite se cuidar, porque lembrando que buscar por um processo psicoterapêutico é um amor a nós mesmos, primeiro por nós, sim, porque a gente exatamente, nós buscando aí a nossa transformação, o nosso cuidado, buscando as nossas verdades, a nossa essência, cuidando exatamente, da nossa imagem, a gente se aceitando, trabalhando a nossa autoconfiança, a gente também vai conseguir entregar para todos
nossa volta, nossa família, colegas de trabalho, amigos, uma visão melhor de nós. E a gente também vai conseguir, às vezes, até auxiliar. Porque uma coisa Sim, bem bacana, Rejane, que acontece entre os meus pacientes, como também o meu trabalho ele é totalmente online, à distância, eu recebo muita indicação. De pessoas que eu já sim, atendi ou estão num processo também de tratamento e os colegas de trabalho vê, tem aquela percepção da mudança, de todo o comportamento, né, o quanto impacta, e eles acabam indicando entre eles, porque eles falam, eu quero aquele resultado que o colega está tendo, né? Então é uma sim, é isso. autodescoberta de si. E cada um também tem um processo diferente. Tipo assim, eu já atendi Exato. muitas pessoas, muitas mesmo, porque anos de formada, a gente acaba conhecendo pessoas Sim, de vários estados, às vezes também da nossa cidade, mas cada um tem o seu processo. E cada pessoa vai exatamente. conseguir compreender o seu caminho de acordo à sua percepção e o que ela se permitir, porque eu falo muito para os meus pacientes a questão do se permitir, porque às vezes eles não conseguem alcançar os objetivos deles porque eles não se permitem. Então tem muita permissão. Exato. Exatamente. Exatamente. Porque às vezes a pessoa ela olha para si e ela vê assim, ó, ela se vê sem valor, Uhum, né? E ela diz assim, ah, mas eu vou ficar. As pessoas, elas às vezes assim, elas investem em tudo, menos no emocional, sim, menos em tratar a mente, e é ali que vai levar ela mais longe, né? Quando ela está bem emocionalmente, mentalmente, espiritualmente também falando, sim, isso vai levar ela muito mais longe, porque isso vai refletir também no físico, né? Isso vai refletir no físico. Então, muitas vezes as pessoas estão doentes, né, Michele, uhum, fisicamente, e a maioria é por resultados de estar doente emocionalmente. sim, com Né? certeza. Quando você falou aí da pessoa quando você falou aí da pessoa se olhar, se amar, veio até um versículo bíblico para mim na minha mente, que está em Provérbios, né? Que a pessoa que tem sabedoria, que possui a sabedoria, ela ama a si mesma. E, Sim, e a Bíblia mesmo diz, né? Para você amar o próximo, você tem que se amar. Porque como é que eu vou amar alguém se eu não me amo? com Aí certeza. nós vemos muitas pessoas, principalmente as mulheres, vamos dizer, mães, filhas, né? E Sim, que muitas vezes, eu amo meu filho, eu amo meu marido, eu amo. E elas se doam tanto e não conseguem cuidar delas sim, mesmas, né? E aí aquela criança muitas vezes cresce com aquele medo de que ela tem que cuidar da mãe. Eu já atendi casos de mulheres que estavam tão no fundo do poço mesmo, né? Que as crianças sentiam necessidade de estar perto da mãe, de estar olhando para a mãe, de estar cuidando da mãe. E esse é um peso muito, muito grande para uma muito criança. grande. Então, o que eu indico aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que estão nos assistindo? Cuide de si, né? Se ame, olhe para dentro. É muito melhor nós entrar para dentro de nós, encarar nossa dor e procurar resolvê-las para que a gente viva uma vida bem mais plena e Sim, aqueles que estão ao nosso redor vão desfrutar junto com a gente do nosso melhor, com certeza. né? Do nosso que e principalmente quem é mãe, né? Não, os filhos não olhem para a mãe sentindo a necessidade de cuidar da mãe, mas sim vendo que essa mãe se cuida, que essa mãe se ama, que essa mãe ela é proativa, ela vê que essa mãe se ama de verdade e essa criança vai se sentir amada até mesmo porque ela vê que a mãe se ama. Com certeza. Com certeza, Regiane, lembrando também aí um recorte aí sobre a tua fala, que as crianças, às vezes os pais não se dão conta que a gente espelha muito para as crianças. As crianças vão se espelhar em nós adultos, as pessoas da família. Então, tu imagina um ambiente onde aí, por exemplo, a mãe que só entrega, que só cuida do outro, que só faz pelo outro, o que que aquela Tá? criança vai aprender? Que viver é pelo outro.
né? Que quando daí Exatamente. chega na idade adulta, quando chega aí as nossas pacientes, sempre a gente faz aquela pergunta: e como era lá na tua casa? Como era o sistema familiar da tua família? Daí as pessoas vêm com todo o relatório, com todo o histórico familiar, e aí a gente acaba já identificando que a questão aí, como a gente trouxe hoje o tema da autoestima, essa fala, a autoestima está afetada, às vezes, quando são mulheres, em toda a geração das mulheres. As mulheres não se Sim, permitiram se cuidar, não teve o espaço para exatamente. elas trabalhar o autocuidado, o autoamor, o carinho, mas só pelo outro fora de si, e nada para dentro de si. Isso. E uma. É aquela mesma linguagem, né? Assim, me interrompendo um pouquinho, mas é aquela linguagem, né, que a gente ouve muito. A mulher guerreira, Sim, né? sim, A mulher guerreira. O que é a mulher guerreira? Porque muitas vezes as pessoas se intitulam assim, ou intitulam outras mulheres com a mulher forte, a mulher que vai, a mulher que faz, a mulher que. Só que por trás dessa mulher, dentro dessa mulher, está uma mulher sobrecarregada, cansada. Uma sim, mulher que só faz, mas quando, vamos dizer, as pessoas falam assim, a mulher forte, aquela mulher guerreira, mas na hora que essa mulher está precisando, ela não consegue nem pedir ajuda de tanto sim, que ela se mostrou forte, que ela não pode ser vulnerável. Ela sim, não pode. E aí sobrecarrega e a autoestima vai lá embaixo, né? E é com como certeza. você falou, a criança que olha essa mãe, que cuida de todos, menos dela, ela vai crescer com esse mesmo sistema. Ela vai achar que todos vão ser mais importantes que ela mesma. Sim, Né? exatamente isso, Rejane. Rejane, sobre esses pilares que tu trouxe, teria mais alguma coisa que da tua experiência e no teu processo aí clínico, dos teus atendimentos, que são mais falados? Nesse tema que nós temos, né? O que muitas vezes as pessoas não, elas têm pessoas que não se conhecem, tem pessoas que vão perdendo a sua identidade e elas Uhum, vão entrando, ela entra assim no consultório, ali no atendimento, e elas assim, eu já atendi pessoas, principalmente que eu me recordo agora, são várias que eu atendi, mas uma que eu me recordo muito claro da situação dela, da história dela, ela ela não sabia nem quem ela era. Ela dizia assim: eu não sei mais quem eu sou. sim. Até para decidir algo para comer, quando eu saio com meu marido, eu digo para ele: ai, tu que sabe, tu Uhum, decide, sabe? E aí essa mulher ficou assim, sem voz. Tipo assim, é como se ela ficasse sem voz. Então ela foi morrendo, sabe? Interiormente, ela foi morrendo. E quando ela chegou para eu atender ela, eu comecei a atender, mas quando a gente foi ver o histórico, né, ela perdeu o pai muito cedo e sim, assassinado. Então foi uma história muito triste, né? E depois foi perder os irmãos também. Então tudo isso acarretou toda aquela dor, aquele medo, aquela insegurança que vem tudo junto, né? com E certeza. chegou um tempo que ela se perdeu. E a gente se perde onde? Dentro da gente. Por isso que não está no Exatamente. externo, Uhum, está dentro sim, de nós. Então nós temos que procurar encontrar onde? Dentro de nós. Nós precisamos. E Deus, Ele colocou uma essência em nós. E essa essência é de filha. Né? A mulher tem a essência de filha, filha de Deus, a essência feminina. Né? Quando a gente fala de mulher guerreira, aquela mulher que buscou a masculinidade muito, sim, ou seja, que ela teve que se proteger muito de homens, ou ela teve um pai ausente. Então, a autoestima dela também vai lá embaixo, mas ela vai com certeza. precisar ser essa mulher forte, essa mulher guerreira, e ao mesmo tempo ela vai ter que. Ela não consegue trabalhar a feminilidade dela. Com Né? certeza. Não consegue trabalhar. Então, ela vai ficando sem a identidade dela, sem aquela essência que Deus colocou, mas está lá escondidinha. E é possível voltar, né, recuperar essa essência, trazer de volta essa plenitude que Deus colocou em nós. E nós temos que Com buscar, certeza. mas buscar onde? Eu preciso buscar ajuda terapêutica, alguém que vai me dar um direcionamento. Eu digo assim, né, Nikele, que nós somos o GPS de alguém. Sim, verdade.
Nós somos o GPS emocional, por quê? Porque às vezes a pessoa não sabe nem que caminho tomar, nem que caminho ela vai seguir, e nós chegamos, não, caminha por aqui, caminha por ali, vai lá, e você vai chegar, né? E quando a pessoa chega lá, diz, nossa, eu cheguei, eu alcancei. E aí você vibra junto, porque a vitória de uma paciente é a nossa vitória, né? Isso é muito gratificante quando nós vemos que as pacientes vão chegando aonde elas realmente queriam chegar, Sim. mas não sabiam como. Mas o Maniquele apareceu e disse, ó, caminhe por esse caminho aqui, Sim. e você vai chegar lá do outro lado. Verdade, e o esforço tem que ser, claro, da paciente, por quê? Porque ela só vai valorizar aquilo que ela realmente lutou para ter, para ser. Com certeza, Rejane, muito importante a tua fala. Tu falou aí sobre a mulher aí no posicionamento do masculino, e tu me fez lembrar aí também os atendimentos que eu realizo com casais. E às vezes o homem tá mais no feminino, na energia do feminino, e a mulher tá mais nessa energia da mulher guerreira, à frente. Isso também causa desequilíbrio dentro dos relacionamentos, casamentos. E a gente, como profissional, nós temos que alinhar essas energias, colocar a mulher mais no feminino, o homem mais no masculino, né? Porque às vezes o que acontece, geralmente quando a mulher tá com essa energia do masculino, ele fica mais assim esperando que ela faça, esperando por ela, e ela se torna aquela mulher sobrecarregada, né? Isso. E isso assim é mais Regiane, natural. Ainda mais acontece dentro dos relacionamentos do que a gente imagina. Como a gente trabalha assim com várias pessoas, a gente aborda vários tipos de casos, e hoje a gente trouxe aí a autoestima, mas a autoestima também está atrelado nisso, quando as mulheres vêm com essa energia do masculino. Porque elas vivenciaram, né, dentro das suas casas, no seu ambiente familiar, essa energia da mãe. A mãe também era uma guerreira. E a filha aprendeu com ela. Exatamente. Tanto a menina, né? Quanto o menino. Se o menino também vê que a mãe é que fez, a mãe é que lutou, batalhou, o pai ficou ausente, ele vai ter essa energia qual? A energia feminina. Vai desenvolver nele, né? Porque ele vai conviver mais com essa mãe, então ele vai achar assim, não, as mulheres é que resolvem. Sim. A mulher é que faz, né? Então vai ficando essa distorção, né? Sim. Da energia, que a energia masculina é para o homem, e vamos falar biblicamente, é o macho, né? Sim. Que como Deus criou, né? Macho e fêmea. Então é muito diferente uma energia da outra. A Sim. mulher é para ser mais tranquila, mais pacificadora, a mulher mais meiga, mais delicada, e muitas vezes tem aquelas mulheres brutas, né? Aquelas mulheres que eu falo mesmo, eu vou lá e resolvo se ele não fez, e isso vai acarretando tantas cargas sobre ela, Sim. que ela vai se sentindo tão pesada, tão cansada, e ela começa a dizer, tem assuntos que elas começam a dizer, nessa casa sou eu que faço tudo, nessa casa sou eu que resolvo, ninguém está me ajudando, só que na verdade ela se colocou naquele lugar. Sim. Né? E como essa mulher vai cuidar de si mesma? Como que essa mulher vai ter uma autoestima elevada? Não tem como. Ela vai se sentir sempre com autoestima baixa, porque ela já vai estar tão sobrecarregada que ela vai dizer, não, eu não vou ter tempo para mim. Eu não tenho tempo para mim, porque eu tenho que fazer tudo para todos. Sim. Mas ela se colocou naquele lugar. Exatamente isso. E o bacana, Rejane, que o nosso processo aí é levar as pessoas de volta para a sua casa, mas a sua casa interior, de volta para a sua casa interior. Para elas conseguirem se olhar, se analisar, porque às vezes o bacana assim, do nosso trabalho dentro da clínica, que geralmente, a maioria das pessoas, às vezes, estão super perdidas e elas não conseguem se reconectar consigo. E por elas estarem desconectadas consigo, elas tentam se conectar com coisas, com pessoas no externo.
E mesmo, e às vezes Exato. até sobre conquistas. As pessoas imaginam, se eu conquistar determinado desejo, eu vou estar realizada. Elas podem até conquistar, mas quando Isso. não está alinhado, esse alinhamento interno, aquela conquista não faz sentido na vida. É incrível isso. Não. Elas vão sempre se sentir desconectadas, sempre. Porque se ela não se resolve, se ela não se encontra dentro de si, ela vai sempre funcionar daquela forma. Não importa quantas conquistas ela tiver. Não Com certeza. importa na carreira profissional, seja onde for, ela vai sempre se sentir perdida Uhum. em tudo. Porque ela não se Sim. conectou com ela mesma, né? Na Com essência certeza. dela. Verdade. E ela Com vai se certeza. sentir perdida. Mas assim, mas tem que ter um movimento, né, Michele? Tem que ter um movimento. As mulheres que estão aqui nos ouvindo, as mulheres que vão entrar, vão assistir essa live, elas precisam olhar para dentro de si e dizer onde eu estou, quem eu estou sendo, eu estou no meu lugar. São perguntas poderosas que Sim. nós temos que fazer para nós mesmas. Eu me encontrei em certas situações, Michele, que eu tinha muita energia masculina. Tá? Eu tinha muita energia masculina. Porque eu vim de uma. Até vou contar aqui um pouco, porque isso está dentro do assunto nosso, né? Sim. Posso, Michele, falar sobre isso? Claro, com Então, certeza. na verdade, assim, eu vim de uma família que os pais separados, né? Separados, desde de menino, eu acho que eu tinha uns 5 anos quando meus pais separaram, então eu não tinha uma recordação clara, assim, de o meu pai presente dentro de casa. Uhum. E eu cresci vendo a minha mãe fazendo tudo, ou seja, até no lugar onde a gente morava tinha muita cobra, Uhum. tá? E até é engraçado, mas a minha mãe era a mulher que matava até a cobra, até os vizinhos convidavam, chamavam ela para matar a cobra. Olha só, a minha mãe era mulher corajosa, né? A mulher maravilha, vamos dizer Sim. assim. Era a mulher era aquela mulher que ela era forte para tudo, né? Então ela tinha que ser forte para tudo, e principalmente para nós, né? Sim. Mas assim, chegou um momento em que eu me vi crescendo, né? E sentindo aquela revolta, né? Do pai, né? Então assim, a dor paterna, né? De uma ausência paterna, isso interfere muito na vida de tanto de uma menina quanto de um menino. Sim. E eu percebi que quando eu fui ficando mais moça, mais jovem, eu percebi que eu resolvia, eu ia lá e fazia. Eu comecei a buscar conhecimentos, mas buscar eu fazer as minhas coisas, eu resolver. Quando eu casei, eu era a ativa. Sim. Né? Então eu estava na energia masculina. Sim. Meu marido. E aí o que acontece quando uma mulher casa e ela está na energia masculina? Ela acaba, vamos dizer assim, castrando Sim. aquele homem. Porque ela fica tirando dele, ela tira dele a masculinidade, ou seja, ela compete com o homem. Né? E daí não dá certo, não tem como dar certo essa competição, né? Ou alguém recua, e geralmente o homem se diminui, o homem se sente menor, e essa mulher vai crescendo e vai ficando mãe, né? Além de ser masculina, vai ficando mãe, Sim. mãe desse homem. E essa autoestima dessa mulher vai ficar onde? Não tem como. E eu me sentia com a minha autoestima baixa. Por quê? Porque eu queria que ele resolvesse, mas quando era para ele resolver, eu ia lá e fazia antes. Uhum. E Eu deixar ia lá e resolvia. se posicionar. Exatamente. Quando eu fui aprendendo, Michele, que eu fui estudando, que eu fui. Por isso que a busca de conhecimento, né? Ou Uhum. seja, a gente procurar um conhecimento maior, saber quem nós somos, olhar para dentro de nós, saber que nós precisamos nos encontrar dentro de nós, que nós muitas vezes estamos perdidas e precisamos nos encontrar. Comecei a olhar para dentro de mim, comecei a mergulhar dentro de mim e disse: onde é que eu estou? Quem eu estou sendo? Que tipo de mulher que eu estou me tornando? Tudo bem a minha mãe ser aquela mulher, ela precisou ser naquela Uhum. época, porque ela não tinha Foi uma uma figura masculina do lado necessidade. dela. Na verdade, Exatamente, foi uma necessidade dela. exatamente. Então eu comecei a me questionar, né? E eu comecei a pedir a Deus também, né? O Senhor me ajuda a me encontrar. Uhum. Eu preciso saber onde eu estou.
Eu preciso saber quem eu sou e quem eu preciso ser, de verdade. Eu me perdi, Senhor. Eu me perdi. Então, dali em diante, eu comecei a perceber nas minhas atitudes. Nas minhas atitudes. A Vânia colocou aqui um comentário, né? Mulheres fortes atraem o banana, né? O filho da Mas o meu mamãe. marido... Isso, o filhinho da mamãe. Na verdade, meu marido, ele teve uma situação muito difícil na infância também. Então, o que acontece? Ele se criou sem o pai, a mãe depois foi embora. Né? Então, foi muito difícil a infância dele, se criou meio com os irmãos, mas depois eu vi nele, assim, que ele queria ter iniciativa, mas eu ia lá e podava. Sim, tu podava. Né? Então, eu estava errado. Eu estava errado. Então, quando eu comecei a me enxergar e eu recuar, né? Porque ele já estava acostumado. Ela vai lá e resolve, ela vai lá e é forte. Então, quando eu sentia algo, que eu me sentia assim, doente, cansada, ele viu o quê? Força em mim. Sim. Então, eu não podia estar me sentindo vulnerável. Eu já era mulher forte. Sim. Quando eu comecei a me perceber e comecei a focar, não, eu vou mudar a minha rota, eu vou recuar. Comecei a recuar. Que Quando bom, eu comecei a recuar, foi difícil, tá? Foi difícil, Miquel. É difícil. As mulheres que estão assistindo a live, e mulheres que estão nessa energia masculina, eu sei o quanto é difícil, eu entendo essas mulheres, o quanto é difícil a gente recuar, tá? Por quê? Porque até o homem entrar para o lugar dele, né, fica difícil. Eu recuei e eu comecei a deixar as coisas acontecerem. As coisas acontecerem. E eu comecei a dizer, amor, aí a delicada, né? Eu tenho a voz rouca. E eu disse assim, como é que eu vou ser delicada, Senhor? Como que eu vou ser meiga, né? Eu preciso trabalhar isso em mim. Só que não tem a ver com o tom de voz. Tem a ver com a maneira, claro, o tom como você fala. Sim. Mas não como é a sua voz. Se a sua voz é rouca, é fina, não. Mas o tom que você fala, o som, né, que transmite. Então, assim, eu comecei a falar assim, amor, olha só, tem que trocar aquele botijão ali que faltou gás. E eu sei que você é o homem, você consegue. Aí, claro, daí eu começo o quê? A encorajar ele. Sim. A mostrar para ele. Então, isso vai levando ele a, poxa, eu vou entrar para o meu lugar. Sim. E aí, quando a mulher vai recuando, automaticamente o homem vai ir para o lugar dele. Ele vai se sentir encorajado, porque a mulher ela foi feita para quê? Para encorajar o homem. Sim. Ela tem que encorajar, ela tem que incentivar esse homem. E dentro da feminilidade dela, quanto mais feminina, quanto mais feminina, melhor vai ser, e a autoestima dela vai se elevar. Sim. Porque se essa mulher ser feminina, ser mais leve, ela vai ter a autoestima lá em cima. Né? Porque certeza. Ela vai estar resolvida com ela mesma, ela vai ter se encontrado, né, Michele? Falando dentro da autoestima aqui, ela vai ter se encontrado e ela vai ver que ela precisa ser feminina. Que ela precisa realmente recuar e deixar ele tomar a frente das coisas, das situações, das decisões também. E ela tem que ficar do lado auxiliando, né? Encorajando e incentivando. E sendo certeza. Essa mulher. Rejane, só para nós contextualizar, quanto tempo aí tu demorou aí no teu processo, que tu te deu conta e conseguiu aí ser feminina e deixar o masculino para o marido? Tá. Falando bem na real, tá? Nós temos 20 anos de casado. 21 anos de casado. Nesses 21 anos, eu acho que 15 eu vivi masculino. Bastante tempo, né, Rejane? Era a insegurança, tá? A insegurança de deixar, de soltar o controle, né? A gente quer estar no controle, mas por quê? Porque teve uma infância difícil, uma infância de ausência masculina. Parece que quando uma casa que não tem o pai, todo mundo manda. Sim. Né? Todo mundo chega e diz, entende? O que tem que fazer, o que tem que ser. E assim foi para nós, né? Hoje eu observo assim, eu tenho minhas irmãs, elas algumas, né, as duas
que é de mãe e pai, também desenvolveram muito a masculinidade. Meu irmão se tornou mais passivo. Então eu vejo assim, olha como fica ao contrário. Sim, ficou tudo inverso, né? O irmão ficou mais feminino, vocês ficaram masculinas porque daí se conectaram com a mãe. Sim. E, Rejane, que recado aí tu deixa aí para as mulheres que estão nessa energia do masculino? E como hoje tu é uma mulher feminina, tu conseguiu se trabalhar, hoje tu é psicanalista, tu é referência aí no teu trabalho e também hoje consegue ajudar outras mulheres que estão passando pela mesma situação que tu já passou e tu mesmo trilhou esse caminho e sabe que é possível, né, se resgatar, se enxergar, resgatar sua autoestima, o seu lugar dentro dos relacionamentos e principalmente do casamento. Que recado tu consegue deixar aí para as mulheres que talvez não conseguiram ainda se enxergar, né, se ver que elas estão no lugar do masculino e ou estão nesse processo aí, porque esse processo é um processo doloroso também. Ele não é um processo fácil. Sim. O recado que eu deixo para elas, um conselho, né, que eu deixo para essas mulheres são, elas precisam se conectar com a origem. O que é a origem? É em Deus. Quanto mais junto de Deus, quanto mais perto de Deus, mais vai ativar a sua essência feminina. Elas se conectando com a origem, Deus, a identidade em Cristo, elas vão começar a realmente a brotar nelas, a florescer nelas, a vir novamente essa força, essa energia feminina. E elas olharem para dentro delas e verem o valor que Deus já deu, né? Deus não vai dar, Deus já deu, Deus já entregou o valor delas, né? Dessas mulheres. Elas são femininas, elas nasceram para ser fêmeas. Sim. E essas mulheres, elas se permitirem ser femininas, elas recuarem, né? Elas deixarem o que é do masculino para o homem, principalmente se são mulheres casadas, né? Então, se essas mulheres que são solteiras estão masculinas, que elas comecem a se conectar com a origem dentro delas, em Deus, para ativar a feminilidade delas, para que elas possam se resolver para atrair homens masculinos. Porque o homem masculino, ele só vai ser atraído pela feminina. O macho só é atraído pela fêmea. Sim. E se ele está numa energia feminina, ele vai ser atraído pela mulher masculina. Sim. Entende? Então, é assim, não tem como duas energias ficarem juntas. Né? Bacana aí, Rejane. E também tem um viés aí que tu me fez lembrar, falar do masculino e do feminino, que às vezes tem mulheres também que têm dificuldade de ter um relacionamento ou manter um relacionamento porque elas estão nessa energia do masculino. Então fica difícil para os homens se conectar com elas. Exato. Esse é um ponto Exato. bem importante. Porque assim, ó, Michele, o que o homem ele procura? O homem ele gosta de conquista. Sim. E como que ele vai? O homem masculino, né? Ele vai para conquistar, ele quer conquistar, ele gosta, vamos dizer assim, da caça. O homem é assim, ele vai, o homem masculino ele é bruto, ele vai para cima, ele quer. Vamos aqui fazer uma comparação com o leão. O leão, ele é aquele. O leão ele é grande, ele tem aquela juba, ele vai para caçar aquela fêmea, aquela leoa. Ele vai com tudo, ele vai para cima, né? Ele vai querer conquistar ela. Então, assim, e essa mulher, vamos dizer assim, essa leoa, ela tem que estar feminina. Ela tem que estar nessa energia dócil. Sim. Ela tem que estar vulnerável, entende? Vulnerável, que eu digo aqui, não é aquela mulher fraca, aquela mulher que faz, vamos dizer assim, mimada. Não, é aquela mulher vulnerável que aquele homem olha para ela e diz, nossa, eu quero cuidar dessa mulher. Eu quero proteger essa mulher. Eu quero realmente dar tudo que essa mulher precisa. Sabe? Dar aquele desejo daquele homem prover, daquele homem proteger, daquele homem cuidar dela, daquele homem realmente pegar ela e tornar dela uma rainha. Com certeza.
Com certeza. Ela precisa ser feminina. Sim, e ter o espaço, né, Rejane, para ele ter o espaço da conquista, o espaço para ele estar no masculino. Então, essa mulher também tem que estar preparada nessa energia aí de feminina, também meiga, dócil, que também aceite ser cuidada, né? Então, existe aí uma aceitação, uma abertura para esse homem conseguir se conectar com ela. Rejane, isso só vem do feminino, né? Isso só vem do feminino, né? Se ela tá na energia feminina, ela vai conseguir desenvolver isso, todo esse manejo, né, de fêmea, né? Ela vai conseguir. Mas ela tem que procurar olhar para dentro de si e identificar isso, né? Sim. Na verdade, a gente tem que ser sincera com a gente mesmo, né, Michele? Exatamente. Temos que ser sincera. E muitas vezes eu perguntei até pro meu esposo, né? Eu disse assim, amor, interfere muito, como eu falo contigo, você sente a minha feminilidade? Ele assim, com certeza. Eu sinto quando tu tá fêmea, quando tu tá falando, a maneira como tu tá falando, como tu tá agindo, isso faz eu desejar mais, eu te desejar mais e querer estar te cuidando, te protegendo e ir à luta por ti. Então a gente vê assim que é algo que se conecta, né? Com certeza. Rejane, o nosso assunto foi muito legal. Eu quero te agradecer por tu ter aceitado aí o convite, falar sobre esse assunto aí, falar sobre o feminino. Falamos também um pouco aí da espiritualidade, que tu trabalha diretamente, né, sobre espiritualidade, tu dá palestras sobre esses temas, sobre vários assuntos também. Eu gostaria, assim, que tu falasse onde as pessoas podem te encontrar, rede social, se tu continua fazendo as tuas palestras, como que está? Sim, eu faço palestras, né? E podem me encontrar no Instagram, né? WhatsApp, né? Eu tenho WhatsApp, então Instagram, Facebook, mas mais é o Instagram, né? Que eu uso mais, e o WhatsApp. O Face eu quase não entro ali, mas a gente está ali, né? Sim. @ Rejane Santellena, né, _psi. Então tá. Estamos aí, né? E agradeço muito, Michele, por essa oportunidade, né? Se você quiser que eu passe o meu contato também, né? 48-988-41-9599. Esse é o meu contato, né? Quem quiser me encontrar. Sim. E eu agradeço muito por essa oportunidade também de nós estarmos aqui falando sobre esse assunto que eu amo. Então, é muito gratificante estar aqui com você. Eu que agradeço, Rejane, pela tua disponibilidade, agradeço a todas as pessoas também que estiveram aqui conosco, nos ouvindo, também que falaram aqui também nas mensagens com nós. E vamos também trazer outros temas nos próximos finais de semana, até para falar um pouquinho aqui como funciona o meu trabalho, que esse espaço aqui que eu criei, Diálogos no Divã, que cada semana eu trago um tema específico, pertinente para as pessoas. Se alguém também quiser sugerir algum tema que seja falado, posso aceitar também, discutir, né, sobre o tema. Te agradeço, Rejane, agradeço a todas as pessoas. Peço também para curtir, compartilhar a nossa live. Também tem o meu canal no YouTube, que é Diálogos no Divã. Peço que vocês curtam, que vocês se inscrevam lá no meu canal, porque é muito importante, né? Quanto mais pessoas se conectarem, estiverem lá inscritas, porque às vezes o assunto talvez não seja tão importante para nós, mas tem muitas pessoas que precisam ouvir a nossa fala. Porque um ponto bem importante, Rejane, que eu falo que o trabalho que a gente faz não é só pela gente como profissional, mas pelas pessoas, o quanto as pessoas precisam e é necessário nossos serviços como psicanalistas, né, no mercado, né, e cada dia as pessoas precisam mais se entender e voltar para dentro de si. Sim, é isso aí. Temos que ajudar outras pessoas, né? E esse é o nosso alvo, né? Que as pessoas se encontrem, se vejam, e saibam que a vida pode ser plena. Então, tá. Muito obrigada, Regiane. Então, já a gente vai encerrando hoje por aqui. Gratidão a todos que estiveram conosco. Regiane, tu quer deixar mais um recadinho antes da gente encerrar?
Não, só que você viva a vida com propósito, se alegre por ser quem você é. Bacana. Um abraço a todos. Muito obrigada. Um abraço para ti, Rejane. Muito obrigada Abraço. aí por tudo.